a tela inteira aí, Alonso? Tudo certo, gravando. Então, vamos lá. Nós paramos aqui, nós estamos, né, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na parte que é o livro terceiro, né, no item 3, caridade e amor do próximo, questão 887. Então, Jesus ensinou ainda, amai-vos aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, Kardec, ele está fazendo uma pergunta na 887, que Jesus ensina, amai-vos os vossos inimigos. Mas o amor, pergunta Kardec, pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Né? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia? Porque o que Kardec, para nós entendermos, ele ficou 35 anos estudando o magnetismo animal, na onde ele frequentou. Então, a lei de afinidade, as leis do fluido cósmico, né, todos esses princípios já estavam lá em Mesmer, e Kardec sabia com propriedade o que ele estava querendo perguntar. Ele falou assim, olha, não é incompatível se a minha tendência, né, se a minha inimizade, eu não tenho a empatia para com o outro, como é que eu vou conseguir amar os nossos inimigos? E a espiritualidade responde, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhe o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles, ou abaixo dos nossos inimigos. Então, a resposta da espiritualidade, entendendo as leis de simpatia, entendendo as leis dos fluidos, e entendendo o magnetismo animal e como ele funciona, a espiritualidade vai dar a resposta que Kardec estava buscando. Né? Então, nós não podemos ter um amor terno e apaixonado. Isso, às vezes, até complica. E não foi isso, né, que ele quis dizer, não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-lo, é pagar-lhe todo o mal com um bem que consigamos fazer. É assim que nos tornamos superiores. É assim que as nossas vibrações não nos ligarão aos nossos inimigos. Então, dentro de um processo, inclusive magnético, essa é uma receita, né, que eles estavam falando. Então, podemos lembrar, quem participou da palestra da doutora Irvênia, do cérebro triúnico, quem não pôde ver, está lá, o Danilo está subindo, o áudio está gravando, passa o link, o Danilo está subindo para o Facebook da Unenlar. Então, nós temos lá essas palestras disponíveis no Facebook da Unenlar. Então, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Né? Porque se a gente não perdoar e se a gente não pagar o mal com o bem, né, nós nos rebaixaremos, né, da parte superior para a parte inferior. Então, fazendo um link com a aula da doutora Irvênia, no cérebro triuno, o que ela nos orientou, o que ela nos ensinou? Que Calderaro tinha falado lá e depois ela fez todo um tratado e eles escreveram o livro em 3 mãos. Né? Que o cérebro reptiliano é a parte de baixo aí. Né? O meu mouse não funciona aqui. Que o cérebro do mamífero, mais ou menos, que é a da emoção, é o do meio e que o da razão, né, é a parte de cima. Então, a gente poderia entender uma parte dessas respostas que se nós não conseguirmos
fazer o perdão dessas ofensas, se nós não conseguimos amar os nossos inimigos, nós estaremos acessando a parte do cérebro reptiliana, que ela é só instintiva, age pelo instinto. Ou talvez nós estamos navegando no cérebro do mamífero, aonde só tem uma emoção de sentimento, desse sentimento dos que explora os 5 sentidos. E a gente deixa para trás a parte sublimada, a parte racional do nosso cérebro. Então, o que a espiritualidade está querendo nos trazer, tentando responder, eu acho que para a capacidade de Kardec, né, que é difícil, nós, pelo menos para mim, né, tentar alcançar o nível da pergunta que Kardec está querendo propor, o que ele estava imaginando na cabeça dele, traduzindo em palavras, e a espiritualidade em palavras, traduzindo para todos nós, mas principalmente para Kardec, na linha de raciocínio que ele estava seguindo. Então, nós precisamos realmente ir compreendendo essa revolução espírita, né? Eu quero deixar uma dica de leitura de Herculano Pires, O Centro Espírita. A Revolução Cristã não se processou a golpes de violência, mas ao custo de sacrifício e abnegação, de profundo respeito pela criatura humana. Não importa se essa criatura é um potentado ou um mendigo. Não importa se ele é um rico, uma pessoa que tem muitas posses, ou um mendigo na parte material. A Revolução Espírita, que é filha herdeira da Revolução Cristã, não se faz ao poder precário e ilusório das armas destruidoras, mas ao ritmo das modificações conscientes dos homens na busca de paz e compreensão, para que as atrocidades desapareçam da terra. Não podemos apagar o fogo com gasolina, nem consertar o mundo com a substituição de castas no poder. Então, Herculano está nos alertando que se nós não frearmos a conexão, né, dos instintos animais, nós nos rebaixamos a essa posição. E é isso que eu estou entendendo que a espiritualidade está querendo nos alertar, para que a gente possa realmente entender que um sentimento de vingança, né, ele é muito pernicioso e nos rebaixará a pior do que aquele verdugo que nós estamos incriminando. Tem uma comunicação no Amai-vos aos vossos inimigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Jules Oliver. Isso, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Então, quando a gente entra na faixa vibratória da vingança, né, porque aí tem a raiva, tem um monte de nuances nisso, né? A pessoa falou mal de mim, eu vou retalhar. Alguém publicou alguma coisa que eu não gostei, eu vou rebater. Se nós ficarmos rodando nisso, nós vamos ficar nessa faixa. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Olha que profundidade. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrária a este preceito do Cristo, perdoai,
aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, eu acho assim, para a gente falar, levantar a bandeira de cristão e de espírita, a partir dessa comunicação, que já está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, desde 1862. Né? Nós vamos ter que rever muitos atos nossos. Lá no finalzinho da mensagem, fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora, mandem embora com esses processos de outros tempos. Ou no cérebro triuno de outras zonas cerebrais. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, é transformar o sentimento que eu não tenho bom para com aquela pessoa, porque aquela pessoa me olhou torto, e quem acha que olhou torto sou eu. Muitas vezes a gente está pré-julgando muita coisa. Então nós temos que transformar esse impulso que nasce em nós de vingança para o impulso do perdão. Então é muito bonita essa mensagem, né? Fica aqui a dica para que a gente possa ler e olhar. Emmanuel vai nos alertar. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito, nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor, através da oração. E Jesus te ensinará a praticar, em teu próprio benefício, a silenciosa e celeste resposta do amor. Porque muitas vezes, como na resposta, nós não vamos poder amar de forma apaixonada. Mas nós temos a capacidade de silenciar. E mais um pouco lá na frente, talvez, de ir ao encontro desse desafeto. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, capítulo Materialismo: não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Sempre. Na 888, Kardec continua. Que pensar da esmola? O homem, responde a espiritualidade, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente. Se embrutece, numa palavra. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. E aí, de novo, lendo essa resposta, fazendo um link com a palestra da doutora Irvene, aonde ela põe lá a gravura, né, que se nós só navegarmos nas áreas dos cérebros, do instinto, né, da parte animal ou da parte do réptil, nós vamos viver esse mundo. Né? Então, a mitologia já traz isso, né? Traz lá o Minotauro, traz o Centauro, traz o Fauno. Por quê? São situações de embrutecimento ainda que vivenciamos e é natural. Agora, nós não podemos estacionar nesses estágios vibratórios. Então, aquele homem
que está numa condição de pedir essa esmola, ele se degrada moral e fisicamente. Por quê? Porque ele não vai conseguir acessar o nível mais alto da parte do homem em si que ele está. Ele está ali numa situação de mendicância para suprir necessidades básicas, físicas, que ele não consegue um sustento, ou não consegue, está passando fome. Isso embrutece o ser humano, né? É muito complicado, né? Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. É muito importante entendermos essa parte, né, da esmola, que é a resposta que Kardec está perguntando. Porque eu ando pela cidade e transito em várias partes do país, né, e sempre me deparo, não dê esmola. Sua esmola mantém o pessoal na rua. Não dê esmola, virou lei, né? E nesses tempos de pandemia, de dificuldade, né, aonde os moradores de rua, por exemplo, em Jaboticabal, né, estão sendo recolhidos no ginásio esporte, e é muito provincial essa demanda, mas eu queria contar uma experiência particular, né? Porque dentro desse tema, muitas das vezes eu me peguei, ao longo dos anos, né, que isso já roda, já desde 2011, essa lei, por exemplo, né? Não vou dar esmola, não vou fazer isso, estou alimentando a vida no crime, estou alimentando ele se manter na rua. Essas, umas 2, 3 semanas para trás, né, era num sábado de manhã, acho, eu fui ali na frente da padaria e tinha um rapaz sentado no chão, né, e eu fui na padaria, voltei, e ele levantou da esquina e veio no meu carro. E eu abaixei o vidro, ele estava do lado da calçada, eu abaixei o vidro, ele abaixou, eu peguei um dinheiro, né, tinha lá uma moedinha lá, e dei para ele. A hora que eu ergui o braço dentro do carro, eu ergui o braço, olhei para ele, não julguei ele, porque o meu primeiro instinto, quando eu o vi, era falar, o que eu pensei? Esse rapaz está aí, devia estar lá lá fechado no ginásio esporte. E fui comprar lá o que eu tinha que comprar na padaria e voltei. E quando eu voltei, eu já voltei com outro sentimento. Olhando para ele já não mais com esse viés. E ele levantou e veio de encontro. A hora que eu dei o dinheiro para ele, que eu falei bom dia para ele, ele começou a chorar. Ele começou a me desculpar. Ele falou assim, olha, o senhor me desculpa. Eu falei, não, ô chefe, o senhor não precisa desculpar nada. Às vezes a gente está numa situação que não é muito legal, não sei o quê. Não, o senhor me... Então, o que eu estou querendo trazer é a gente, às vezes, caindo no viés, não faça isso, não faça aquilo. E se o nosso coração, naquele momento, me pede, faça, por que eu não vou fazer? Porque tem uma lei falando que eu não posso dar esmola? Porque será que dentro desse viés que a sociedade está caminhando, a gente consegue tocar o coração daquela pessoa? Porque o problema não foi o R$1, R$2 que eu dei para ele. Foi ele trazer dentro de si mesmo um cenário de reconhecimento que ele estava errado e que ele precisaria mudar. Então, mais do que aquele R$1 ou R$2, nem lembro quanto é que eu dei, é o sentimento que se provoca. Então, eu tenho pensado muito nisso. Porque será que nós estamos caminhando para o lado certo? Será que é dessa maneira que é para se fazer as coisas? Será que é para ficar uma sociedade intensiva? Onde a gente não pode fazer nada? E em Fonte Viva,
Emmanuel vai comentar: dai antes esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente, nos afirma Emmanuel, de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo. Aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos e não temos. Provisoriamente, na marcha comum em que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder, de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e nosso Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos, as necessidades de cada um. Não ouvideis, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos o que temos de nós próprios para dar. Que espécie de emoção estamos comunicando com os outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diárias? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações estamos espalhando? Para difundir a bondade, nos fala Emmanuel, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou, em serviço ao bem de quanto nos rodeia, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, sedes irmãos, dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas nós. Então, o que pensar da esmola? Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da bondade, da boa vontade. E o que nós estamos, enquanto os encarnados, acessando as partes cerebrais do réptil e do animal, e esquecendo de convergir nos nossos recôncavos mais íntimos, essa solidariedade. Então, é triste quando a gente vê, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde considera como essencial o aborto durante a pandemia. Então, eu acho assim, muitas das nossas leis, como a gente já tem visto, né,
elas estão longe da proposta do Cristo. Então, nós, como espíritas e cidadãos, ou cristãos, temos que colocar o nosso coração à frente de algumas determinações. Então, se a Organização Mundial está falando que o aborto é essencial, que nós não entremos nessas possibilidades. Se a lei permite compra de arma, que eu não entre nisso e que as atitudes que eu faça sejam de fórum íntimo, da melhor maneira que eu posso transitar no planeta. E olha o que Kardec questiona. Então, condenais a esmola? A espiritualidade fala, não. Não é isso, Kardec. Pois não é a esmola que é censurável. Desculpa. Mas quase sempre. A maneira por que... Oi. Boa noite. Desculpa cortar seu raciocínio. Não, a ideia é conversar. Mas, deixa eu ver, não sei se eu entendi errado, tá? Aí, se você puder até clarear um pouco mais o seu pensamento aí. Mas, quando você falou que o slide anterior aí seria o significado assim, que mesmo que a gente não concorde, não discuta, seria isso? Na verdade, Danilo, a pergunta é interessante, porque nas questões anteriores, a espiritualidade está falando assim, quando a gente vê um mal, é lícito levantarmos a questão para enfrentar? Porque, e aí eles respondem da seguinte maneira, dependendo da avaliação que nós fizermos, e se esse mal prejudica mais do que uma pessoa, é lícito levantarmos isso. Agora, se a Organização Mundial da Saúde, ela está intitulando uma ordem mundial liberando o aborto, é uma coisa que nós podemos pegar aqui 1000 exemplos, né? Mas é um negócio que as leis nossas da humanidade, elas não estão, na sua maioria, alinhavada com os preceitos divinos, com as leis morais, com as leis naturais que nós estamos aprendendo. Então, muita coisa no planeta, ela é feita com segunda intenção. E essa é a questão, né? E é legal você levantar isso, por quê? Porque é a resposta aqui, ó. A espiritualidade está falando assim, não é a esmola que é censurável, não são essas coisas que são censuráveis, mas quase sempre a maneira, por quê? Por que que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que que ela é dada dessa maneira? Por que que se canaliza tudo desse jeito? Por que que nós, como cidadãos, não podemos mais dar esmola? Represa tudo no Estado, o Estado é o pai que ele distribui. Então, esse tipo de coisa começa a fazer refletir em mim mesmo, será que esse é o caminho certo? Porque o que está por trás de tudo isso? É provocar a insensibilidade do ser humano? É um objetivo a atingir. Então, quando a Organização Mundial de Saúde levanta essa bandeira, o que está velado por trás disso? Entende, Danilo? Então, é difícil, assim, o enfrentamento, ele é muito complicado. E a espiritualidade vem nos esclarecendo nesse sentido, que nós temos que ser brando, mas nós temos que ser severo. Né? O Leon Denis fala, sedes brando, mas severo com os princípios doutrinários. Agora, nós temos que... Jesus, ele era brando, mas ele era severo. Não tem uma passagem dele que ele não está questionando o sistema. No estudo de terça-feira agora da Gênesis, está entrando na parte de curas. Todas as curas ali, Jesus provoca no sábado. Por quê? Ele está afrontando a lei? Não. Ele está trazendo a lei para a lei divina. E nós, homens,
a gente vem com os nossos paixões, só trabalhando no cérebro animal, que é o prazer e dor, é o sentido, né, doutrinário mesmo, no sentido de você adestrar, você adestra o animal com prazer e dor. Ele faz o negócio certo, se agrada. Ele faz o negócio errado, você dá uma pancada. Você vai condicionando ele. E isso não é o viés já no nosso patamar evolutivo. Então, eu não sei se eu consegui responder, Danilo, mas assim, é muito complicado. Porque se nós defendemos princípios espirituais, né, naturais e de ordem divinas, como é que eu posso ser conivente com, às vezes, umas aberrações que aparecem? Agora, como fazer isso? Né? Fazer com brandura. É o que o Emmanuel coloca lá. Né? O Jesus não levantou uma arma. Arma no sentido de uma espada, uma faca. Quando Pedro vai lá, corta a orelha do soldado, ele tira, embainha aí. Né? Então, só que ele também era, e tanto é que ele foi morto por causa disso. Ele foi morto com dois do lado deles, que eram dois revolucionários. Eles queriam ali quase que uma queda do império. Não é? Então, isso é muito complicado. Né? O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão. É diferente o processo. Né? Então, muitas coisas que acontecem no planeta, eles têm interesse, infelizmente, hoje, mesquinhos. Têm interesses financeiros por trás. Então, nem tudo que está acontecendo é em prol da vida. E isso é muito complicado. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, vibrar, orar e ajudar o que está ao nosso alcance. Né? Então, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, nós temos que intervir, Dani? Sim, mas com o bem. Porque o bem coloca em movimento quem? As forças reptilianas? As forças animalescas? Não, as forças da alma. E é esse viés que nós precisamos conseguir erguer a cabeça. É realmente parar de rastejar, né? E ir para frente. A verdadeira caridade, continua a espiritualidade, é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato, quanto na maneira de fazer. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Então, é isso que a gente está tentando falar. Porque não adianta legislações que governem com altivez, que nós podemos até aceitar, mas os nossos corações não são tocados. Uma coisa, né, vocês pegarem e vocês fazerem uma caridade no viés da esmola, por exemplo, mas com benevolência, com indulgência, com perdão. Isso é completamente diferente do que o Estado fazer a caridade enfiando todo mundo numa regra para todo mundo, porque o que o Estado está querendo é a uniformização de todo mundo. E nós somos diferentes uns dos outros. E nós somos de afeto. E quem dá esse afeto? Então eu vou deixar uma dica aqui. No mundo maior, no item 4, estudando o cérebro, verifiquei, diz André Luiz, que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo, que o assistente, né, os cumulasse de longa doutrinação. Ele estava com o caldeirado, ele estava esperando lá naquela baderna que estava acontecendo na frente de André Luiz, e falou assim, bom, o caldeirado com a sua experiência toda, né, ele vai doutrinar. E Calderário, porém,
guardou absoluto silêncio. Não me contive, diz André. Interroguei. Eu questionei. O que está acontecendo, Caldeirão? Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos, André, em vão, porque ainda não sabemos, olha o que Calderaro está falando, ainda não sabemos amá-los, como se fosse nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos, Calderaro e André, espíritos de raciocínio algo avançado, um pouco avançado, não, mas de sentimento menos sublime. São eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes, no momento, o que dispomos. Olha o link com a resposta da espiritualidade. O que nós podemos dar? O que dispomos? É isso. O que nós temos? Calderaro está falando que ele não tem a capacidade de amar numa envergadura, nem ele nem André, para auxiliar nesse momento. E ele fala assim, isso é intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, no limite de nossas aquisições, no domínio do conhecimento que temos. Olhou para a grande porta próxima e acrescentou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora do serviço de socorro do grupo em que ele coopera, em que Calderaro cooperava, não pode tardar. Mas alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu: lembras-te de Possergui? E André fala assim, recordo-me de um vago modo, né? Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudo que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou Calderaro solícito. Persegui foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador. Ou nós podemos falar do sono mesmérico. Persegui tem uma tradução agora, do original, eu tenho esse livro em casa, né, ele dos magnetistas, e os magnetistas na época de Mesmer eram médicos. Né? Ele é de 1751 a 1825, quer dizer, ele faleceu em 1825. Né? Kardec era criança nessa época aí. Então, desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia nova terapêutica para o tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal, agora, a este nosso amigo, insisti. Ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores, que se trocavam insultos e acusações. E Calderaro afirma, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quando possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora,
Os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Então, se Calderari, André Luiz, está falando que ele apenas conhece sem saber amar na intensidade que esses personagens precisam, é que nesse momento alguém assomou-se à porta de entrada, era uma sublime mulher, revelando idade madura nos olhos, esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me, comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. E eu não vou ficar me alongando aqui, mas eu vou deixar que toda a história de como ela interage está no item 5, o poder do amor. Né? Que eu deixo aí, vocês peguem aí em PDF, de graça na internet. Tudo que eu copiei e colei aí, eu peguei tudo hoje na internet. E eles continuam. Condenas as esmolas? Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Muito obrigado, Senhor, nos diz Emmanuel, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Nós temos tudo isso desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 13, não saibas o que a mão esquerda, o que dá a direita. Na TV Mundo Maior, num programa exibido em dezembro do ano passado, a caridade desinteressada, a Ana Ariel, que é a entrevistadora, ela vai conversar com uma irmã, Eliana, falando de princípios espíritas, né, e também católicos, para atingir um nível de caridade que, de repente, a gente dê conta, né? Que a gente faça sem saber. Como é que eu vou fazer com a mão direita, né? O que a esquerda não tem. Se a esquerda eu pego, é palpável, eu estou sabendo, estou vendo ali. Então, vale a pena assistir esse programa. Né? Só entrar no YouTube lá também, tudo de graça. E continua eles. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Nós tivemos ontem a palestra, né, na plataforma e praticamente metade da palestra, né, foram dados impressionantes da quantidade de pobres no sentido da alma que não pedem esmola. Porque nós todos, como o Calderaro está dizendo para André, ainda não temos a capacidade de amar da maneira que teremos condições. Então, muitas das vezes, nós somos os necessitados que nem sempre pedimos. Por medo de humilhação, por vaidade, por preconceito. Nós, às vezes, não queremos navegar dentro das nossas imperfeições. E muitas das vezes a agressividade esconde
o que nós precisamos remoer e corrigir, né? No Brasil, de 2011 a 2016, está por volta, se dividir em 5 anos, dá por volta de 11 mil, né? Como disse na palestra ontem, suicídios só no Brasil, por ano. A Organização Mundial da Saúde, nós comentamos aqui, acho que foi na terça-feira, 300 milhões de pessoas estão em depressão. 260 milhões estão beirando a ansiedade. E o Brasil é o top 1, né? Tá lá. No primeiro lugar, como ansiedade no planeta, e em quinto lugar, como depressão. E isso são doenças da alma, são pobrezas de espíritos, que muitas das vezes nós não nos apercebemos, né? E estou falando de mim mesmo. Quanto eu estou ou sou ansioso, ou quanto eu estou ou navego na depressão. Sem a humildade de reconhecer tudo isso, apenas seremos adornos de virtudes que, em verdade, não possuímos. Como se trouxesses um vestuário para ocultar a deformidade do vosso corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma instrução de Lacordaire. Isso em Constantino, em 1863. Vale a pena ler. De nada vale a riqueza nos bolsos quando há pobreza no coração. Eu não sei se essa frase é do Papa Francisco, né? Se é dele ou se ele atribuiu. Eu procurei aqui, na Bíblia não tem. Né? Então, para a gente partindo para os 10 minutinhos finais, e eles continuam para desdobrar se eles estão condenando a esmola. Olha que é complexo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. A divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E deu um nó na minha cabeça. Lê isso aqui. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, com órgãos. Então, o amor é a lei de atração para esse patamar. E a lei de atração para a matéria orgânica é a lei de amor para ela. Porque na matéria orgânica, a atração é os diferentes que se atraem. Mais com menos. Quando você pega o ímã do mesmo polo, ele se afasta. Seja menos com menos ou mais com mais. Essa é uma regra da lei física, da lei inorgânica. Mas da lei orgânica. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, se nós nos afinizamos na lei de atração com essa lei de amor, também vai acontecer a mesma coisa nos desafetos. E talvez nós vamos tentando compreender porque tem as ligações obsessivas. Porque são de igual teores. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu vá na casa espírita e seja um excelente médium, vidente, clareaudiente, escrevente, se eu não tiver amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu conseguisse ser um médium de ver futuro, saber os acontecimentos,
e que conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, toda a vontade que eu conseguisse ter, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. O mundo ou o amor? Vamos falar de física, eu acho que o Einstein pode nos ajudar. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Para fechar, eles continuam. E é São Vicente de Paulo que está falando. Não ouvidei jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo, que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sedes indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instrui-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolente para com todos os que vos são inferiores. Sede-a, mesmo para com os mais ínfimos seres da criação. E tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Mas ide ao encontro das misérias ocultas. E aí eu me recordo da prece de Cáritas. Que nós possamos sentir, porque os órgãos nossos, eles sentem, e o nosso espírito percebe essas sensações. E que consigamos ir de encontro das misérias ocultas. Misérias ocultas que às vezes está do nosso lado. Está dentro do nosso lar. Às vezes, do ambiente de trabalho. Muitas vezes, no caminho em que fazemos no transitar do planeta. Então, eu acho que eu tenho aprendido muito com o Espiritismo no sentido de autoanalisar, para ver como que eu vou me comportar diante do chamamento que eu posso fazer junto ao próximo. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Bom, nós paramos aqui. Se alguém quiser comentar, não sei se respondi aí, Danilo,